E nós vamos voltando aqui para o estúdio agora para conversarmos com o Tiago Zeinotti. Zeitone, tava certo, é Zeitone. Meu nome É é. Zeitone? É engraçado isso, não. Então, eu que escrevi errado, porque eu escrevi Zeinotti. Eu escrevi Quase. errado. Zeitone, muito bem. Esse sobrenome é italiano. Não, as pessoas acham que é italiano, é um nome em árabe, uma transliteração de Oliveira, Ah, é? Que é, legal. descendente de sírios-libaneses. E significa? Oliveira, que dá azeitona. Olha que interessante. Ah, bom, então é bem próximo mesmo o nome, então. Questão. É bem próximo o nome. Porque nessa região as expressões são muito parecidas, né? Se você for ler o hebraico e o árabe, eles são muito próximos em muitas Sim. palavras, né? Porque, de certa forma, eles são de igual modo semitas, né? Então, É, as palavras são muito, muito próximas, né? É um povo muito é. próximo. Não tem como Inclusive, a maioria dos zeitunes que eu já conheci, tem alguns no Rio de Janeiro, são da comunidade judaica. Mas a minha Olha, família não era cristã, mas é também um nome muito comum na comunidade judaica do Rio de Janeiro também. pois então não estou tão equivocado, né? Não, Bom, como é uma palavra, então, muito próxima do comum, então, por isso, talvez, é que a gente imagine dela ser italiana, né? Porque, com certeza, no latim também se fala muito próximo disso. Deixa eu tirar minha gata daqui, que ela está querendo trepar em cima da mesa na hora que a gente está falando, na hora que a normal. gente está falando. É bem Imaginou? nessas horas. É sempre nessas horas. O pet, ele sempre perturba na hora que você não pode ser perturbado. É uma coisa assim, é quase que visceral. Bom, eu tinha adiantado algumas perguntas para você, muito em função daquilo que você me contou até em relação ao seu doutorado, que me encanta que o fato de você, tão jovem, se interessar por política. Já que a gente vai ganhar um tempinho aí, me diz o seguinte: por que que o menino que estuda economia eh, se interessa por doutorado em política? Me conta aí essa história, como é que isso foi acontecer? Olha, é verdade. Eu fiz economia no Rio de Janeiro também, e hoje em dia a disciplina da ciência política também tem ficado muito quantitativa. Então, elas Aham, têm se aproximado um pouco com a economia, que todo mundo sabe é bem sim. matemática, né? Então tem se aproximado. Então existe muito essa migração da economia para a ciência política, um pouco do vice-versa. E eu comecei a me interessar também por teoria, por livros de política antigos e da época ali, da modernidade, Hobbes e tudo mais. Eu comecei a ler muito e eu me interessei. Aí eu fiz um mestrado no IES, que fica no Botafogo, no Rio de Janeiro, mestrado em ciência política. E depois aí apliquei para doutorado fora e foi muito privilegiado de poder ser aceito. E agora tô fazendo doutorado, né? O PhD, que se chama também, em ciência política em Nova York. Que legal, cara. Fico muito feliz de ver o menino tão jovem, tão dedicado aos estudos, se interessando tanto de forma correta e intensa ao que realmente importa na vida. Muito bacana, parabéns pela sua decisão. Não, obrigado Aliás, pelas palavras. eu tenho percebido que muita gente na sua faixa etária tem começado a se preocupar em se especializar em áreas que antes eram muito mais áreas que o acesso se dava como um acesso eletivo, né? Se dá no voto e o cara entra, um abraço, né? Agora, a capacidade, né, de trabalhar a política como ciência, isso foi abandonado há algum tempo, foi abandonado por muito tempo, inclusive. E agora estou percebendo que muitos jovens têm se interessado por isso. Eu tenho uns conhecidos que são vereadores aqui no Rio de Janeiro, que também se ocuparam em se doutorar em ciência política Ah, fora do país, inclusive, e voltaram, e hoje são vereadores e têm feito trabalhos excelentes aqui na cidade do Rio de Janeiro. Deus abençoe você, que se logre sucesso no seu doutorado. Mas dentro daquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes, quais são as expectativas, na verdade, que existem aí nos Estados Unidos e você percebe? Agora estou mais interessado na sua percepção do que você percebe, do que percebem aí nos Estados Unidos. Qual é a tua percepção
de como é que a política interna americana vai mudar ou deixar de mudar sob a administração, quer seja da Câmara, quer seja do Trump, especialmente em questões como reforma migratória e controle de armas. Parecem duas coisas separadas, mas às vezes elas também são concomitantes. Considerando as diferentes abordagens de cada candidato, qual seria a política de imigração segura, perdão, de imigração e de segurança interna, como é que eu diria, esperadas, né, aguardadas, que aqueles que levam a expectativa da população. Como é que você acha que eles vão se comportar nisso e se isso vai atender às expectativas da população americana? É uma ótima pergunta e eu agradeço, só não posso esquecer de agradecer por me ter aqui, Jansen, e também dar aula para todos os ouvintes. O que eu ia falar também, acho que existe uma diferença muito grande das duas plataformas para assuntos de política interna e externa, mas começando Talvez pelas seja a políticas... mais díspare, né? Talvez seja a mais É, díspare deles. sim, em muitos anos a mais justa, mais polarizada também, dentro e fora da política institucional, em décadas. No que tem de armas, para fazer mudanças em acesso à arma, você precisa do Congresso Nacional. E como eu não vejo uma mudança grande na composição do Congresso e na vontade de restringir ou de relaxar, eu acredito que o acesso a armas nos Estados Unidos deve permanecer parecido, pelo menos nos próximos 4 anos, a não ser que ocorra algum evento maior que cause uma comoção nacional que mude meio que o paradigma. Mas eu acho que o presidente, sim, só, ele tem que ter uma força muito grande com o Congresso. E eu acho que isso não vai mudar no tocante a acesso a armas. Mas esse é um bom ponto, porque as mortes nas escolas é um dos principais temas de segurança pública que ocorrem dentro dos Estados Unidos hoje. Uhum. Os massacres. O assunto de economia e migratória, a gente pode falar da migração, eu acho que nunca teve um discurso tão fechado migratório na história de um candidato nos Estados Unidos. Acho que o Trump realmente tem botado cada vez mais as suas fichas numa tese de que tem que fechar não só a torneira da imigração ilegal, mas até mesmo restringir os canais de imigração legal. Então, acho que o debate também que ocorre na política americana é eles precisam fazer um caminho de legalização ou não. No caso da Câmara, ela vai ser favorável, caso seja presidente, a um caminho de legalização daqueles que já estão nos Estados Unidos há, às vezes, 10, 15, 20 anos e ainda não têm os papéis de cidadania ou de residência permanente, né, o famoso green card, enquanto que o Trump ele vai focar em fechar a fronteira, tentar fechar ao máximo a fronteira e restringir muito também o acesso, muito improvável que ele bolasse algum plano que desse um caminho viável de regularização para essas milhões de pessoas que vivem nos Estados Unidos e que às vezes chegaram de avião ou passaram pela fronteira na década de 90 ou no início dos anos 2000, ou até que entraram no país como crianças, bebês, e ainda não estão regularizadas. Então isso vai fazer uma diferença muito grande. Agora, se você me perguntar que eu acredito que o Trump vai deportar 20 milhões de pessoas, eu acho que tem muito da diferença entre o discurso que é de campanha, que é para ganhar o voto, e aquilo que você faz na hora que é eleito. Né? Ele já falou em 12 milhões, 20 milhões. Acho que é difícil acreditar nesses números, mas ele prometeu do muro e realmente entregou parte do muro no México. Então acho que eu também não deixaria de escutar os compromissos de campanha que ele faz. Assim, acho improvável que ele deporte milhões, mas é possível que ele deporte mais do que jamais foi deportado. Agora, de qualquer forma, esse discurso do Trump, ele encontra eco em um desejo meio que camuflado, mas latente no americano médio, que é de ter um país só para ele, né? Isso é muito comum dentro do pensamento americano por conta exatamente da sensação que eles têm de que à medida que estrangeiros vão para o Eldorado, né, eles vão tomando o lugar de quem é natural desse Eldorado. Então eles têm esse pensamento assim muito próximo que o Trump, na verdade, apenas é emblema e ecoa, mas encontra muito adepto dentro da sociedade americana que pensa igualmente, que era bom que não tivesse estrangeiro algum
nos Estados Unidos. Está me ouvindo? Agora estou te ouvindo, voltou. Caiu por uns 10 segundos, mas eu ouvi bastante do que você falou. Ah, tá. Então, eu acho que o Trump só faz esse discurso porque encontra eco na sociedade americana. Do contrário, ele não Concordo, faria sim. esse discurso, né? Esse discurso é bem próprio. Existem várias camadas. Verdade. Assim, os Estados Unidos ele difere muito do Brasil também, porque a história dos Estados Unidos é de tensão racial, de guerra civil, inclusive, por questões, né, a escravidão no Brasil acabou de maneira relativamente pacífica, lá precisou de uma guerra civil que quase partiu o país ao meio, e essas sequelas seguem até hoje. Teve a história de segregação, que durou no Sul até a década de 60. Então, existem várias camadas assim, de tensões que são de natureza racial também, e acho que o americano médio também, ele tem noção também de que muitos trabalhadores, principalmente de trabalhos que não são, de postos de trabalho que não são usados por americanos nascidos, eles entendem também, muitos têm negócios pequenos e que têm empregados imigrantes não regularizados. Então, Verdade. existe um choque aí também de seguir e deportar todo mundo. Muitas pessoas que são pró-restringir a imigração não necessariamente seriam a favor de uma deportação em massa em que a doméstica, o trabalhador do campo, uma série de trabalhadores informais também estariam fora do país. Então, também tem essa dimensão. Mas é claro que o Trump, no momento que ele traz essa retórica, ele também está levando na mentalidade do americano, que viu um crescimento depois da Covid, muitos estabelecimentos fechando e tudo mais, e associar isso a um perigo nacional, né? Estaria ali um perigo existencial da fronteira aberta, segundo o Trump, né? Então ele certamente está indo na mente de muitos americanos. Mas também se deportar todo mundo, eles vão acabar ficando sem mão de obra, né? E aí Exato. vai encarecer os serviços, porque a mão de obra nativa é mais cara do que aqui a dos imigrantes, e aí a coisa mudaria muito e atingiria também a economia, sem sombra de dúvidas. Então, realmente, ele não pode tomar uma medida dessa tão abrupta, ainda mais numa monta tão imensa quanto 12, 20 milhões de pessoas. Seria muito, muito arriscado. Eu vi discussões sobre o custo orçamentário de deportar 20 milhões. Olha, esse é uma discussão válida também, mas o custo extra-orçamentário de deportar 20 milhões de pessoas seria um choque de oferta de trabalho nunca, acho que, visto na história de uma economia moderna. Então, seria assim, os preços iriam para o céu, assim, e teriam uma catástrofe, não só também humanitária, assim, um problema enorme, social mesmo, mas econômico, assim, gigantesco. Você tiraria uma grande parte do mercado de trabalho americano. E se você pensar que 20 milhões de pessoas é o número de habitantes de muitos países da Europa, e até mais do que isso, você imagina a tragédia humanitária que se daria por conta dessa deportação, que operacionalmente não seria fácil, né? Você imagina deportar 20 milhões de pessoas, você vai levar um grande tempo até encontrar todas, né? E botar todas para fora, que teria de ilegal fugindo para dentro do interior dos Estados Unidos, se escondendo naquele monte de lugar, vai ficar escondido por tudo que é canto, não seria uma coisa fácil. Bom, mudando um pouquinho de assunto, quais seriam, no teu entendimento, as direções prováveis para a política externa dos Estados Unidos em relação, por exemplo, à China e à Rússia, que vivem momentos diferentes, né? Mas que têm proporções de adversário comercial e, digamos assim, nominalmente bélicos dos Estados Unidos, diante de um cenário de competição estratégica e de conflitos em potencial. Qual dos candidatos parece mais inclinado a adotar uma postura de contenção ou de aproximação com esses países? E quais seriam as implicações para a estabilidade global, tendo um ou tendo outro na Casa Branca? Essa é uma pergunta muito boa, né? Porque a China, o crescimento da China vertiginoso nos últimos 20 anos,
transforma ela num adversário estratégico claro para os Estados Unidos do ponto de vista militar e econômico. Então, independente se tiver o Trump, Kamala, Pato Donald, Mickey, independente de quem fosse o presidente dos Estados Unidos, levaria em conta o fato de que o crescimento da China muda a geopolítica global. Agora, a diferença de campanha e também de mandato é clara entre o Trump e o Biden, por exemplo. O Trump ele foi muito ele confrontou mesmo o sistema internacional. A gente ouvia muito, né, a guerra comercial que ocorreu durante o mandato do Trump, onde ele elevou a tarifa e a China retaliou, e aí teve retaliação da retaliação e ficou nessa indo e voltando, e meio que no final não deu em nada, porque acabou que eles fizeram um acordo e voltaram para a estaca, mais ou menos a estaca zero que estava o status quo anterior, né? Cada um mostrando o tamanho da faca. Ó, minha faca é grande, minha faca também tem mais 2 milímetros que a tua. Foi basicamente isso. Mas, assim, se a gente levar a sério o discurso do Trump, a gente está falando aqui de a introdução de tarifas de importação muito elevadas, principalmente contra a China. Mas ele até mencionou de botar uma tarifa de 20% sobre qualquer bem vindo do exterior, serviço vindo do exterior. Mas contra a China seria ainda mais elevado. Ele falou vários números, 50%, ele falou 100%, até 200% caso a China fizesse alguma coisa, alguma incursão em Taiwan, por exemplo. Então, eu acredito que a Kamala Harris seguiria o mesmo, inclusive não só com a China, já posso até expandir isso. Acho que a filosofia geral da Kamala Harris, ao que parece, é bem próxima do Biden, até porque o partido tem uma união grande, tirando algumas parcelas mais progressistas, mais à esquerda do partido, o partido que a Câmara e que o Biden representam estão mais ou menos unidos no quesito política externa. Então, eu acredito que não fariam muitas mudanças contra a China, por exemplo. Eu acho que tarifas específicas a certos setores vão continuar, tarifas que foram introduzidas pelo Trump e que permaneceram durante o governo Biden, devem permanecer no governo Kamala, então contra setor automobilístico chinês, né, para proteger o setor americano dessa avalanche que é a produção chinesa e da manufatura chinesa. Quando o assunto é Europa, eu acho que a diferença não poderia ser maior. O Biden e a Câmara, e eu diria uma grande porção do Partido Republicano, ainda é o que se chama ser atlanticista. O atlanticismo é aquele que vê a OTAN como uma força importantíssima para a ordem global, enquanto que o Trump não enxerga a OTAN dessa maneira. A Câmara continuaria provavelmente financiando a guerra, os ucranianos a se defenderem da invasão russa, enquanto que o Trump ele falou que não se importa muito com questões internacionais na Europa que não levem em conta necessariamente ele não vê como um perigo aos Estados Unidos. Ele prefere a paz a qualquer custo, inclusive se a Ucrânia tiver que ceder grande parte do seu território. De novo, o Trump, como eu falo muitas vezes, ele tem uma certa incerteza, porque as falas são muito contundentes, vamos chamar assim. Então não dá para saber exatamente, mas eu diria que o Putin gostaria de um acordo de paz onde ele reteria o que ele já ganhou da Ucrânia, por exemplo. Imagino que sim. E você falou dessa volatilidade do discurso do Trump. Me parece que ele oscila muito nos discursos dele, não em termos de conceito, mas em termos de modos e de cifras, né? Toda vez que ele fala de determinadas coisas, as cifras não se repetem, elas nunca são as mesmas, não bate, né? E quando ele vai falar como fazer determinada coisa, ele também oscila muito. E às vezes ele dá 2, 3 possibilidades de execução sobre o mesmo conceito. Isso quer me parecer tanto a inconsistência de cifras quanto a inconsistência de modo operandi, quer me parecer duas coisas. Ou ele não sabe por onde fazer o que pensa fazer, ou ele não pensa em fazer absolutamente nada e apenas discursa para um eleitorado.
que é a melhor caracterização de alguém que enxerga no cidadão, quer seja americano em qualquer outro país, em vez de enxergar como cidadão, enxerga como eleitor apenas. Então ele fala o que tiver que falar, quem está falando para eleitores, não está falando para cidadãos. Uhum. Ele tem uma Tá vendo? visão É o momento muito. do voto só. Ele tem uma visão muito transacional da política. Então, até para pegar o exemplo aqui de política externa, né? As críticas dele à OTAN, por exemplo, eram de que muitos países não estariam gastando aquilo que era prometido, que era 2% do PIB, e de que os Estados Unidos estaria sendo roubado por esses países que estariam no guarda-chuva do poderio bélico militar americano, mas não estariam dando a sua contribuição. Então, ele tem essa visão transacional da política interna e externa, e a gente vê isso também com o que ele poderia ganhar com a Coreia do Norte. Uma hora ele falava bem do Kim Jong-un, que era uma coisa historicamente nunca vista, e a outra hora ele falava que ele tinha uma arma nuclear maior do que a arma do Kim Jong-un. Outra vez. Então, tem uma complicação, mas assim, mesmo tendo toda essa variação de discurso, de cifra, ele tem sim uma visão de mundo que é compartilhada por alguns setores do Partido Republicano, inclusive a escolha do seu vice, né, o candidato a vice, o J.D. Vance, é uma pessoa que tem essa visão de que a Rússia não é uma inimiga necessariamente, ou não é uma adversária, e que a OTAN tem muito a desejar e não acrescenta muito à defesa nacional americana, né? Talvez, e aí você pode me corroborar nessa visão ou desfazê-la, mas me parece que esse comportamento do Trump está muito ligado à história profissional dele, a ascensão empresarial dele é um gestor do pensamento e a cosmovisão dele. Né? Acho que a geopolítica dele está muito afetada por isto. Tudo dele é negócio, tudo dele é resultado, tudo dele tem que ter o toma lá da cá. Não existe, na visão dele, essa é a sensação que eu tenho. A visão do estadista, onde há despesas que precisam existir sem nenhum tipo de retorno ou remuneração. Ele está habituado à ideia de que para cada dólar que ele investe tem que ter tantos dólares de retorno. Acho que essa lógica ainda não conseguiu sair da cabeça dele nem com o primeiro mandato. Então, desde que determinado posicionamento seja vantajoso para resultado daquilo que ele espera das tratativas, sejam de mercado interno ou externo, que seja, desde que o resultado venha. Ele não tem muita visão estratégica de Estado, que precisa manter, às vezes, determinados princípios apenas pelo princípio, ainda que custe dinheiro a fundo perdido. Eu tenho para mim essa sensação, na verdade, que para mim ele tem essa visão. Mas é claro que eu posso estar errado, posso estar equivocado. Eu vejo o Trump de vez em quando só pela televisão. Eu nunca almocei com ele, nunca jantei com o Trump. Mas a sensação que eu tenho, ainda que vendo ele pela televisão, que isso deve ter afetado a capacidade de avaliação dele em determinadas questões que, numa visão de estadista, e você está estudando política, sabe disso, o estadista, muitas vezes, se prejudica a si mesmo e aos seus próprios projetos para que, a fundo perdido, que ainda que precise, o conceito ou um princípio nacional seja mantido e seja inegociável. Que parece que para o Trump não há nada inegociável, né? Ele pode negociar. O estadista ele tem que estar disposto a perder até recursos de reputação da sua imagem para o bem comum, por exemplo. E quando a gente olha para a biografia do Trump, a imagem dele é muito importante. E a vitória para ele sempre foi, desde pequeno, desde como ele cresceu, ele saiu do Queens, e depois teve uma família já da área imobiliária. Ele sempre foi ensinado, ele sempre viveu nesse mundo de que a vitória tem que ser conquistada, e isso vai ao nosso ponto também sobre mudar as cifras e tudo mais, porque isso não importa tanto. O que importa é a imagem e a imagem da vitória. E explica também o porquê que, quando ele perdeu uma eleição pela primeira vez, ele não concedeu. Hoje estamos em 2024, ele ainda não concedeu, que em 2020 ele concorreu e perdeu. Ele ainda não engoliu que perdeu.
Sim, Isso, de certa forma, poderia ensejar que o comportamento dele agora é um comportamento de quem vai retaliar ou se vingar da estrutura, ou, de certa forma, isso vai ficar para depois? Como é que você imagina isso? esse é um ponto que ainda tem, a gente vai precisar ver se ele, Pagar caso conta seja direitinho, né? eleito, ou até caso não seja eleito, na verdade, né, mas o Trump de agora, ele é diferente do Trump de 2016, Aham. porque aqui a gente já está falando de um candidato que vem de uma derrota que envolveu toda aquela questão no Capitólio, de Uhum. violência mesmo, concreta, real, e que também sofreu várias baixas, assim, ou quedas no âmbito judicial, né? Onde ele foi indiciado e até foi condenado em uma série de pontos, né? Ele já é um candidato condenado e essa ideia de retaliação, ele já era antissistema, e esse já era o bordão dele em 2016. O bordão antissistema agora é ainda mais profundo. E eu acredito que ele vai ter muito mais aparato dentro da Casa Branca do que da primeira vez. Eu acho que teve, mesmo que ele não tenha aprendido ele pessoalmente, as pessoas em volta dele têm uma curva de aprendizado, eu imagino, e um É, projeto para mudar a estrutura federal americana administrativa, o Estado americano federal, e isso já está sendo discutido muito sobre a facilidade do presidente demitir e contratar funcionários públicos, por exemplo, e a depender não de critérios meritórios e sim de critérios mais de lealdade, porque também teve muita deslealdade ao próprio Trump dentro do seu governo. é, isso aconteceu bastante também. Bom, para a gente terminar, já que você já falou, inclusive, de OTAN e de comportamento geopolítico militar global, vamos falar agora, só para a gente terminar, você acredita que a questão da segurança nacional, já olhando agora para questões internas de enfrentamento, por exemplo, ao terrorismo, quais seriam as diferenças nas abordagens da Câmara e do Trump em relação ao fortalecimento militar e às operações internacionais de segurança, e quais poderiam ser os impactos para as relações dos Estados Unidos com os aliados e com os seus adversários? Um dos grandes desafios do mandato do Trump, que foi de 2000, que foi ele, 2017 a 2020, foi o combate ao Estado Islâmico. Esse perigo global de terrorismo ele diminuiu muito nos últimos anos, principalmente no mandato de Trump e ainda no Biden, onde o Estado Islâmico perdeu todo aquele domínio territorial que tinha dentro da Síria e do Iraque. Teve um dano gigantesco ainda, a Síria e o Iraque ainda não se recuperaram, mas o orçamento de defesa americano ele é gigantesco, como as pessoas sabem, né? Mas quando a gente olha em perspectiva histórica, né? Nesse século, o orçamento militar ficou em 3,5% do PIB. Então, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos custa mais ou menos 3,5% do PIB, um pouco mais, um pouco para cima, dependendo do ano. Mas quando a gente olha para trás, na época da Guerra Fria, já era 10% do PIB, 15% do PIB na década de 50. Era muito grande. E acho que ele varia muito a depender das grandes ameaças e adversários estratégicos. Com o crescimento da China, principalmente a indústria naval chinesa é muito forte e ainda há uma deficiência na própria indústria e manufatura naval americana, às vezes as demandas são mais globais e muito externas ao presidente e o crescimento da China talvez faça que o orçamento militar cresça um pouco, não ficaria surpreso se crescesse um pouco, mas isso ao longo da próxima década, das próximas 2 décadas, com a emergência desse poder global, né? Porque ali, da década de 90 e os anos 2000, início, você tinha uma União Soviética, quer dizer, o fim da União Soviética, uma Rússia completamente atolada, o É. poderio militar era basicamente unipolar, então a demanda por material de defesa acabou que desceu porque não tinha muito adversário estratégico, muito poder. Com o crescimento da China e também com a beligerância da Rússia aumentando, isso faz com que demandas por orçamento militar naturalmente possam crescer nos próximos anos. Entre o Trump e a Câmara, eu acredito que pode ser que não mude tanto a questão do orçamento militar. E a estratégia de terrorismo nos Estados Unidos ela já é muito bem estabelecida depois do 11 de setembro, né?
se concentrou muito num departamento chamado Departamento de Segurança Interna, o Homeland Security, o nome em inglês. E existe toda uma certa independência assim, também entre regimes, porque o combate ao terrorismo e os projetos militares eles são de longuíssimo prazo. Ninguém constrói um submarino nuclear ou um porta-aviões em 4 anos. Assim, existem todos os projetos. Eu acho que o Congresso Nacional, independente de quem ganhar, vai ser ainda um Congresso Nacional muito favorável à causa da indústria bélica americana. É bem provável, sim. Olha, meu querido Tiago, eu quero te agradecer o carinho que você teve comigo e com todos os meus ouvintes, e dá para a gente essa boa observação, essa boa visão do que pode acontecer caso seja um ou outra a ocupante ou o ocupante da Casa Branca. Esperamos que haja a correção no processo, né, que o pleito venha a trazer um candidato eleito que seja efetivamente eleito e não haja nenhum tipo de como é que a gente vai chamar? Marmelada, né? Mas acho que não, o processo. Me parece que esse ano o processo está menos assustado, né? As pessoas estão menos assustadas com o processo vai caminhar de certa forma com tranquilidade. Acho que até o final desse dia a gente já tem aí a posição. Eu fiz aqui um levantamento que 62% de probabilidade do Trump ser eleito e 47, perdão, da Câmara. Eu não sei se esses números estão muito certos, Do porque mercado de apostas? Eles não batem nem 100%, então ficou meio estranho. Em todo caso, eu tentei vir, porque foi o que saiu no site, e eu falei, deixa para lá, os caras não fizeram conta direito. A minha percepção é de que está tete a tete. A Globo também soltou agora há pouco a informação de que empate técnico rigoroso entre os dois, e o que vai mesmo fazer a grande diferença no final das contas vai ser o estado da Geórgia e o estado da Pensilvânia, os dois que vão servir de fiel da balança, que eu concordo, acho que realmente de novo vai haver, só que dessa vez eu tenho a sensação de que a Pensilvânia vai tender para o lado do Trump. E isso vai fazer a diferença no final das contas. Vamos ver como é que vai ser. De qualquer maneira, vamos esperar que as coisas aconteçam e não haja depois ninguém reclamando, brigando porque ficou de fora, porque isso a gente já está cansado de ver maluquice, né? A partir de 8 da noite, horário de Brasília, abrem os primeiros, quer dizer, fecham as urnas dos primeiros estados ali, e aí isso vai, como um país continental como o Brasil também, né, são vários fusos horários, aí à meia-noite, horário de Brasília, fecham os últimos lá na Califórnia, e a gente tem que saber também quão rápido vai ser a contagem. É possível que esse ano seja um pouco mais rápido do que 2020, que demorou muito tempo, mas no final das contas são 50 estados, mas são 7 estados pêndulo, né, que a gente está se chamando aqui, que são os definidores. Na minha percepção é muito difícil, porque todos esses estados estão dentro da margem de erro, e estando dentro da margem de erro é muito difícil, porque são vários cálculos para saber quem vai votar, quem não vai votar. Porque assim, tem 3 coisas, tem 3 opções de voto: democrata, republicano ou ficar em casa. Então, assim, a grande dificuldade para o pesquisador de opinião é saber quem vai ficar em casa e quem não vai ficar em casa. Porque no final, assim, ganha quem leva muito mais gente ao voto, né? Então, esses 7 estados tem que ficar olhando, né? Michigan, Wisconsin, Pensilvânia, Geórgia, Carolina do Norte, Nevada e Arizona são os estados-chave aí para ficar de olho. Eu acho que o Carolina do Norte vai ser essa noite aqui o que vai ter a contagem mais rápida, pelo que eu vi, e vamos ficar de olho ali, para a gente já talvez ter uma ideia no final dessa noite de quem será o possível presidente ou presidente eleito dos Estados Unidos. Agora eu quero fazer uma pergunta pessoal. Já preparou a garrafa térmica de café para passar a madrugada acordado? Agora, olha, na última eleição foram semanas, né? Foram, acho que uma semana, 2 semanas para sair Arizona, eu acho. Não dá nem para guardar garrafa térmica agora, que às vezes acorda no dia seguinte e não foi decidido ainda. Mas verdade. Eu vou ficar, essa noite eu vou ficar de olho. Essa noite também vou acompanhar o máximo que eu puder. Querido, um grande abraço para você, obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. O nosso futuro comentarista de política internacional aí, o Tiago Zeitoni. Agora acertei.
e estará conosco aqui, se Deus quiser, mais vezes, e vocês vão se acostumar a gostar muito dele. Um abraço grande, querido, para você, felicidade. Um abraço a toda a Abraço, sua... Jansen, e todos os ouvintes.